Quem já deu, deu. Quem não deu, não dá mais. É o nome de alguns blocos que estão se disseminando aí pelo Brasil em função de uma política que seria muito melhor se fosse só uma piada. Mas é uma política pública de verdade que está sendo lançada pelo governo federal, pelo ministério da ministra Damares Alves, baseada na prevenção à gravidez, ancorada na defesa da abstinência sexual. E para conversar sobre isso, a gente está recebendo hoje aqui no Livros de Notícia a médica doutora Roberta Grabert, associada do Livres e ginecologista e obstetra, não é isso, Roberta? Ginecologista, obstetra, adoro adolescente. Seja bem-vinda ao Livros de Notícia. Muito obrigada por estar aqui. Esse assunto eu gosto muito. Você vai ter que me parar para fazer eu parar de falar. Então, se você quer ver a Roberta falando bastante, continue com a gente logo após a vinheta, mas já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Roberta, como é que em pleno 2020 a gente está discutindo uma política pública baseada em abstinência sexual? Aí alguém pode dizer, mas grande parte da população brasileira é cristã, acredita que o sexo deve ser após o casamento, então, enfim, há muitas pessoas que defendem a legitimidade de uma campanha como essa. Como você avalia? Esse tipo de campanha é um problema? Por quê? Eu acho que esse tipo de campanha é uma irresponsabilidade, né? De onde vem essa campanha? Por que a gente vai lançar agora uma política pública? No começo do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina uma semana de prevenção à gravidez adolescente no Brasil. E essa semana tem que conter o primeiro dia de fevereiro. E durante esse ano todo, né, isso foi depois de fevereiro, e agora vai ter esse lançamento e tudo mais. Gravidez e adolescência, especialmente no Brasil, é um problema gravíssimo. Gravíssimo e que a gente fala pouco e deveria falar muito mais. Nós somos os campeões da América Latina, né? Nós temos 66,4 nascidos a cada 1.000 meninas adolescentes. Esse número é assustador. A gente conseguiu diminuir, sim. São Paulo faz um trabalho lindo. A gente tem lá... O que é uma média mundial? 44. A média mundial, mas assim, países desenvolvidos tem 4, 5. Os Estados Unidos eu acho que está com 20 e poucos, que também é alto. Mas assusta que a América Latina se destaca, como sempre, né, sendo muito ruim. A nossa média é maior do que a média da América Latina. A América Latina, se eu não me engano, a média é de 66 e a gente está com 60 e a gente está com 66,4. Isso é um absurdo. A cada 1.000 meninas. Então, enquanto a gente está conversando aqui, em algum lugar está nascendo uma criança de uma criança. E o detalhe que não quer calar e que me deixa muito triste é que a gente não conseguiu, então a gente até conseguiu diminuir um pouco com o que a gente já faz, diminuir um pouco, mas não o suficiente, a gravidez na adolescência. A adolescência vai dos 15, né, aos 19 anos para a gravidez na adolescência. E a gente tem a gravidez em crianças. Isso é um dado assim, dos 10 aos 14 anos. E esse número a gente não conseguiu diminuir no Brasil. Ou seja, a gente tem um aumento dessas gestações em meninas. E isso... 10 anos é uma criança. É uma criança, é uma menina. Entendeu? E isso, querendo ou não, tá sendo sempre subcolocado, ninguém fala nisso, as técnicas, né? Então, a parte técnica de saúde, essa criança não está preparada para ter o neném, então ela corre risco de vida assim como o neném,
né? A maioria desses partos tem que ser cesárea, então você já está condenando essa menina, e a imensa maioria, para não dizer 100%, porque não é 100%, é 90%, 89%, dessas meninas abandonam o estudo. Ou seja... E geralmente também são crianças de baixa renda, né? De famílias... Sim, quanto maior a renda e quanto maior o nível de educação, menor é a educação, o nível gestação de gestação na adolescência, né? Detalhe importante, gente. Por que a gente tem que fazer uma política pública para ontem? 44% dessas meninas são filhas ou netas de uma mulher que engravidou na adolescência. E vou dizer mais, é muito comum vir a segunda gravidez. Ainda na adolescência. Ainda na adolescência. Porque essa menina, ela perde o lugar dela na sociedade. E assim, eu fico realmente inflamada quando eu vejo, assim, eu sou católica, mas a abstinência não pode ser o centro de uma política pública, sendo que a gente tem exemplos do mundo de políticas públicas muito bem sucedidas e não é tão difícil assim. É difícil implementar. Agora, começar pela abstinência, fazer dela o plano central de uma política pública, eu sou médica, eu sou ginecologista, eu lido com essas mulheres o dia inteiro. Para mim é cruel. Eu não tenho outra palavra. Então é cruel. É cruel porque não fala em acolhimento, não fala em inclusão, não fala em educação. Aí vai colocar como principal abstinência. Que abstinência? Roberta, e o que é que deveria ser o centro de uma política pública de prevenção à gravidez na infância e na adolescência? Educação. Educação formal e educação sexual. Nas escolas. Aí já entra em outra polêmica para Damares. Exatamente. Né? Educação sexual, gente, não é você incentivar alguém a ter sexo, pelo amor de Deus. Inclusive, você tem que capacitar os professores, os agentes de saúde, tá? As rodas de conversa. Isso é tão legal. A professora Albertina, aqui em São Paulo, lá no HC, ela tem todo um trabalho com isso. É lindo. Então, você tem que deixar esse adolescente falar. Você tem que falar de sexo na escola. Exatamente, e explicar para ele. Então, a coisa do respeito com o corpo, né? Quem pode mexer ou não. É a coisa da objetivação, da reificação do corpo da mulher, entendeu? Trazer meninos e meninas para conversarem. Né? Então, educação para mim é fundamental. A segunda coisa, acolhimento. Você tem que acolher essas crianças. Não adianta você ficar olhando assim e falar, não, vai começar hoje. Não, a gente tem um monte de criança que já engravidou, que teve neném, que precisa do nosso acolhimento. Ela não precisa carregar uma cruz dizendo, eu não fui abstinente. Isso é absurdo. Né? E você estava falando, Roberta, antes da gente começar a gravar, que quando os adultos introduzem esse assunto, conversam sobre sexo com as crianças, com os adolescentes, há uma tendência até que a vida sexual deles comece depois, né? Então, é engraçado. O que a Damares deseja poderia ser atingido, que é retardar o início da vida sexual, poderia ser atingido se ela não tivesse o tabu de proibir a conversação sobre isso. Com certeza. O que acontece? A gente vê que as crianças que acabam, os meninos e meninas que acabam tendo mais liberdade de falar, de conversar, de ter mais conhecimento, apesar dos hormônios e tudo mais, eles conseguem retardar um pouco. A média no Brasil gira em torno de 14 anos, mais ou 2 anos, né? É parecida para meninos e meninas, os meninos um pouco antes. Né? Não é uma média tão baixa, assim, a gente tem médias piores no mundo. E a gente não deve se focar nessa média. Entendeu? O que a gente tem que focar é o seguinte: esse adolescente, ele está preparado para começar uma vida sexual? Ele tem noção da responsabilidade que é? E sempre vai depender de cada indivíduo, né? Exatamente. Então, assim, abstinência é legal? Eu realmente acho que é legal. Desde que seja uma escolha do próprio indivíduo e que seja uma escolha informada. Então, por exemplo... Por consciência, não por consciência, culpa, né? Jamais por culpa e jamais por obrigação. E ele tem que ter toda a liberdade, esse jovem, de poder voltar atrás. Gente,
a gente está falando de seres humanos com 16, 17 anos. Então, os hormônios estão à flor da pele, né? Quem não foi adolescente? O seu poder decisório, óbvio que você tem poder decisório nessa alma, todo ser humano tem, mas o seu cérebro, ele é muito mais impulsivo do que, por exemplo, o meu cérebro aos 55 anos. É puro hormônio e desejo. É puro hormônio e desejo. E aí você vai lá e fala, não, vamos agora colocar uma política de abstinência. Você pode até, porque realmente acontece, né? Então, cara, nós somos seres humanos, então a gente aprendeu, desde lá, quando você vai ler Freud e tudo, né? A gente vai controlando. Tem controle social, tem o controle pessoal, mas tem uma hora em que esse controle pode escapar da mão desse jovem. E é muito comum, né? Quem nunca? E é nessa hora que a gente tem que estar lá preparado para esse jovem estar prevenindo uma gestação, prevenindo doenças. A gente está tendo surto de sífilis. Então, como é que a gente vai tratar uma sífilis se a gente não consegue acessar esse jovem? Como é que eu vou saber disso? E o Brasil já teve políticas de referência no combate a HIV, né? Sensacional! Mas por quê? Porque ali você tinha uma sociedade organizada que fez questão de ir atrás, eu não gosto muito dessas palavras, mas dos seus direitos. E a gente fez mesmo, fez bonito, né? Agora, a gente está num ponto tal que eu acho difícil que a gente tenha muitos retrocessos, mas o fato de não ter informação, a gente tem sim aumento de casos de AIDS, mesmo em adolescentes e em pessoas mais velhas. Então, informação é uma coisa muito importante. E essa informação, ela tem que ser técnica, é óbvio, mas ela tem que ser levada de uma maneira de acolhimento. Você não pode... Você não pode deixar o jovem com medo de falar. Com medo de falar. Então, assim... E a gente tem que preparar os pais. Planejamento é familiar. Então, planejamento... familiar é isso, é você conversar. Aí você pode conversar só com o adolescente, você pode conversar com o adolescente, depois conversar com a família, conversar com os pais, envolver o parceiro, entendeu? Digamos que é uma família de homossexuais, eles não vão fazer planejamento familiar? É óbvio que vão fazer planejamento familiar. O que quer dizer isso, Roberta? Porque às vezes, quando a gente fala planejamento familiar, tem gente que pensa logo na China, política do filho único, uma coisa centralizada. Desmistifica isso. O que é planejamento familiar? Planejamento familiar. Então, por exemplo, planejamento é aquilo. Você vai no seu médico, pode ser com a sua agente de saúde. Eu adoro essa figura no Brasil, uma figura que a gente tem que valorizar mais. Então, eu sempre falo, menos ato médico, né, e mais capacitação de quem está perto da população. Para quem não conhece, o agente de saúde é uma figura que existe no SUS, que é responsável por fazer uma educação da comunidade e aproximar a comunidade do posto de saúde. A partir desse ano, se eu não me engano, eles vão poder até aplicar algumas medicações e vacinas, tal, que é muito bom. A gente tem que ir para a realidade. Então, o planejamento familiar é isso. É a pessoa chegar e falar, Roberta, eu sou ginecologista, eu lido muito com isso. Eu quero ter filho com tantos anos, eu quero meu ciclo assim, assim, assado, ou não, quais são as minhas possibilidades? Planejamento familiar é conversar sobre o que a gente quer fazer com as nossas famílias. Nada mais do que isso. E aí entra, então você pode ter um planejamento familiar para uma mulher como eu que não quer ter filhos, não quis ter filhos. Ok. Isso me exime de não me cuidar? Porque eu posso não querer ter filhos, mas eu também não posso nem transar sem proteção, nem transmitir doenças e muito menos me infectar com doenças, porque eu tenho respeito pelo meu corpo. E é isso que a gente, no planejamento familiar, tem muito disso. Você devolver à pessoa a autonomia dela. E isso é feito em família. Você não vai poder ter um filho, você pode ter um filho como você quiser. Mas, por exemplo, fica muito difícil quando você tem uma menina sozinha na sua frente. Cadê o parceiro? O parceiro sabe que ela está lá? Que decisão você pode aportar para essa menina? O que você pode falar para ela? Então, você tem que ter um pré-natal organizado para essas adolescentes, porque a gravidez, o parto e o puerpério é logo depois que você tem um neném, né? São mais complicadas, as complicações nessas fases são 2 vezes maior do que com uma menina de 20 anos,
né, uma mocinha de 20 anos. Então, assim, se a gente puder evitar que todas as mulheres só engravidem depois dos 20 anos, ia ser ideal. Porque a gente aí tá também entrando numa outra seara. Agora, a menina tá grávida, tem lá 16 anos. Quais são as opções que eu posso dar para ela? O que eu posso falar para ela? Nos países onde a gente tem o aborto legalizado, essa opção é colocada à mesa, sim. Aqui no Brasil, se você corre risco, né, se a mãe corre risco de morrer, você até pode entrar com todo um processo, mas é tão complicado, que a maioria das mães acaba desistindo. E a gente estava conversando outro dia lá em casa daquele caso no Recife, né, daquela menininha de 10 anos atrás, faz alguns uma anos. criança de 10 anos estava grávida e correndo risco de vida e na ocasião, então, arcebispo de Recife e Olinda, Dom José Cardoso Sobrinho, se não me graças a engano, Deus. excomungou toda a equipe médica que participou do aborto que salvou a vida da criança, no fim das contas. A equipe médica, a menina e a mãe. O pai, a menina tinha 10 anos, o pai não foi excomungado. Então, isso é, pra mim, moralmente inaceitável. Eu sou católica, mano, assim, eu lido com ginecologia, eu não gosto do aborto, mas isso é uma decisão pessoal de cada mulher. Quem sou eu? Quem sou eu? Fazer um disclaimer, no Livres a gente tem pessoas com diversas posições a respeito do aborto, né? O Livres não tem uma posição institucional fechada sobre isso. Mas eu acho que um ponto importante do ponto que você traz é que parece que a discussão mesmo sobre a gravidez na adolescência e na infância, como foi o caso dessa menina em Recife, parece que o homem é retirado da discussão, né? Parece que tudo acaba recaindo sobre a mulher. Essa é uma realidade que não acontece só no Brasil, acontece mais aqui. É como eu te falei, acho que a gente tem uma história, uma evolução que foi acontecendo assim. E agora a gente está mudando. Então a gente tem que pensar também que a gente tem o fenômeno da menopausa. Ele tem 50 anos, mano. Então a gente tem muita coisa a aprender. Eu acho que alguns exageros serão feitos, né, em nome dessa mudança, mas isso tem que mudar. Porque esse pai é tão pai quanto essa menina é mãe. A diferença é que a responsabilidade, geralmente, não só pelo neném, mas por tudo que vai acontecer ali, recai sobre essa menina. Inclusive a responsabilidade moral de ter engravidado como adolescente. Algumas adolescentes se sentem empoderadas, inclusive, quando elas engravidam. Porque elas se sentem pertencentes. E talvez isso explique a segunda gravidez que muitas vezes acontece. Né? Então a gente tem que também criar, a gente fala muito em educação, e isso eu acho que é bem a cara do Livres, a gente também tem que fomentar muito empreendedorismo no sentido de oportunidade. A gente tem que fazer com que essas meninas, essas mulheres, e mesmo esses meninos que começam a vida sexual muito cedo e que não sabem nem sequer direito o que estão fazendo, que eles tenham oportunidade de se ver além disso. Eu acho que essa questão da gravidez, principalmente na infância, ela nos coloca muito atrasados em termos de regras básicas, como eu digo, civilizatórias. Então, assim, me remete muito a essa história do incesto e tudo mais, porque a maioria das meninas que engravida nessa idade é alguém conhecido. E muitas vezes o próprio pai, como foi o caso dessa menina no Recife. Então a gente tem que tirar a moral, ver a coisa técnica e depois a gente tem que sim parar e pensar como sociedade. Como é que eu estou educando meu filho? O que a gente conversou sobre isso? Como foi a relação dele com essa menina? Como foi? O que a gente pode fazer para essa menina para ela sair desse lugar? A gente acompanhou a vida dela depois? É isso que é uma política pública sustentável. Um ponto que a gente tem debateu no ano passado, você até gravou vídeo aqui no Livre de Notícias sobre isso, é que na Lei de Planejamento Familiar atual existe uma burocracia bem grande para a realização de procedimentos de laqueadura e vasectomia. Eu queria que você explicasse o que é isso, porque parecem palavrões para quem não é da área, né? Laqueadura e vasectomia. Enfim, explicasse a lei.
Vasectomia e laqueadura não se aplicam para adolescentes, né? A gente tem vários métodos para adolescentes, inclusive a gente tem os métodos mais duradouros, como por exemplo os métodos, os DIUs implantáveis, os implantes subcutâneos, inclusive no SUS. Então a gente tem muita oferta de método. Agora, a mulher mais velha ou o homem mais velho, já totalmente capaz da decisão, ele pode sim decidir uma vasectomia ou uma laqueadura. A lei antiga, né, existe uma tentativa de mudança, eu não sei nem como está lá. A lei antiga, para você ter uma ideia, primeiro... Só para dizer, a tentativa de mudança está na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, foi ponto de pauta no ano passado, mas por 29 sessões foi colocada em pauta e retirada de pauta, e o Senado não votou, a comissão não votou o tema, que eu acho que mostra um pouco do tabu de mexer nessa lei. Exatamente. A lei simples ia ser muito bom. O que é a lei simples? Você tem que ter, eu acho que mais de 18 anos, se eu não me engano, e assinar que você está de acordo, que você quer fazer a sua vasectomia ou a sua a laqueadura. Atualmente, você precisa ter mais de 20, me corrija se eu estiver errado, mais de 25 anos, 2 filhos e consentimento do parceiro. Né? Consentimento do parceiro e, na verdade... E do médico. Do médico. Né? Então, assim, e tem, o detalhe que eu gosto mais é que você não pode fazer esse procedimento durante a cesárea ou durante o parto normal. Ou seja, você não pode fazer o seu planejamento familiar lá atrás, dizer que quer ter o seu filho quando tiver com tal idade e ali aproveitar para já fazer uma laqueadura. Não pode, você tem que esperar 30 dias. E só para você ter uma ideia, são as leis do Brasil, né? Um monte de lei e ninguém faz nada. Porque eu nunca vi nenhum médico ser preso porque fez uma laqueadura ou porque fez uma vasectomia. Mas está na lei. Está na lei que o médico pode ser até preso, né? Porque isso é ilegal. Na verdade, quando você faz uma laqueadura sem avisar a paciente ou sem todo esse trâmite, você está cometendo um crime de lesão corporal. Então, sem avisar a paciente, sim, né? Sim. Mas mesmo quando você faz e não preenche tudo, teoricamente estaria cometendo esse crime. Eu acho um absurdo, acho que tinha que simplificar. É óbvio que tem que ter uma anuência, porque vai ser feito pelo SUS. A minha época lá da faculdade, eu lembro que a gente via às vezes muitas mulheres que fizeram laqueadura voltando porque tinham mudado de parceiro e queriam um novo filho. Mas isso é desculpa para a gente não melhorar a lei? De jeito nenhum. Então, de novo, educação, fazer um termo bem feito, porque querendo ou não, a laqueadura e a vasectomia, eles são métodos irreversíveis. Eu acho que eles são a última das últimas opções, mas às vezes é um desejo da pessoa e eu acho que tem que ser respeitado. Uhum. E, enfim, hoje ainda tem toda essa burocracia. Você não pode ser dono do seu próprio corpo, né? Em resumo. Na verdade nós somos donos até uma certa parte. Acho que o brasileiro ele acabou delegando muito para o Estado e agora a gente está pagando sério por isso. Essa política baseada, tendo como centro, porque eles fazem questão de falar que é como centro, a abstinência vai acabar retardando a solução não, mas a tratativa de um projeto, de um problema muito grave. Então, assim, eu acho que a gente tinha que ter começado ontem. E agora a gente não vai começar porque vai ser uma política pública totalmente deturpada. A gente está perdendo quanto tempo discutindo isso? É verdade. Pois é. Roberta, muito obrigado por essa entrevista ao Livro de Notícia. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho para não perder as notificações, porque todo dia, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente tem um vídeo novo aqui para você, trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.